ele é um rio, aquele rio Nilo, ele é uma tripa comprida. A 50 metros dele já é tudo seco, porque ele não tem afluência, sabe? Ele tem muito pouca afluência e confluências. Então o que eles faziam? Eles cavavam canais, e aí eles botavam aquelas roda igual de rato, de hamster, com pazinhas. E aí botavam os escravos hebreus lá dentro para ficar correndo, a roda ia girando e ia empurrando a água para regar. Você entende? Por isso vem esse termo aqui, olha, com o pé regava como uma horta. Eles regavam dessa forma. Mas Deus está falando que você está indo, que você passa a possuir uma terra, diga aleluia, que não é como essa, vira, verso 11. Mas a terra que você passa a possuir é a terra de montes e de vales, da chuva dos céus é que você vai beber sua água, diga aleluia. Agora eu gosto dessa promessa, vira mais um. A terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o primeiro dia, 1 de janeiro, até o dia 31 de dezembro, Deus está cuidando do teu ano, diga aleluia. Então nós precisamos ter essa revelação, porque para o mundo lá fora, gente, esse ano é um ano bastante complicado. Se nós não percebermos em nosso espírito que os olhos de Deus estão sobre nós e que Ele não está com os olhos sobre nós para nos condenar ou ver nossos erros, mas Ele está com os olhos sobre nós para nos guiar às áreas onde nós estamos falhando, para nos levar a vencer os obstáculos que estão à nossa frente, para nos ajudar a acertar, nos abençoar, nos aperfeiçoar, nos prover, nos fazer prosperar. Ele está com os olhos cuidando da gente para que esse ano seja fantástico, sabe? Eu estou empolgado com esse ano de 2025. Eu acho que é um ano divisor de águas, eu acho que é um ano que coisas fantásticas vão acontecer. Eu acho que é um ano assim que vai marcar a história, até Jesus voltar, vai ficar marcado por esse ano, se é que Ele não volta esse ano. Mas para o mundo lá fora, esse é um ano sombrio, é um ano incerto, é um ano perigoso. É um ano onde os sinais que o próprio Senhor Jesus nos avisou que teriam, estão acontecendo de uma forma drástica. Se você lembrar, Jesus avisou a gente que as palavras dele iriam se confirmar. Pragas, pandemias, fomes. Fome fala de recessão. E nós estamos entrando na pior recessão natural que a humanidade já viu. Mas não para nós, a igreja. Diga aleluia. Para nós, a igreja, não. Nós somos um povo separado por Deus. Se nós estivermos nessa conexão, isso não é para nós, porque Deus vai cuidar da gente do primeiro ao último dia desse ano. Diga aleluia. Deus vai prover para você o ano inteiro. Não vai te faltar nada. Diga aleluia. Agora, Jesus também fala de guerras e de rumores de guerras. E ele diz que quando essas coisas acontecerem, põe aí Lucas 21, verso 28. Ele diz assim, olha, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, pragas, pandemias, crises, recessões, fome, quando essas coisas começarem a acontecer, guerras e rumores de guerras, você vê que nós estamos vivendo isso, tem guerras em execução agora, Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas, Hezbollah, mas tem rumores de guerras, ameaças de Índia contra Afeganistão, contra Paquistão, e está tudo embolado. Tudo o que ele falou está se cumprindo. Mas ele diz, quando essas coisas começarem a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Olha que legal. Aí a gente olha pela igreja, pessoas que não estão tendo entendimento e que estão abaixando a cabeça, que estão em pânico desse momento. Empresários que estão desesperados, governantes que estão em pânico, pessoas que estão construindo bunkers para se esconder com medo desse momento. Mas só que Jesus, olha como ele diz, alegrai-vos, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Isso me causa estranheza. Por quê? Porque pelo sangue de Cristo nós já fomos redimidos. Sabe, quando você e eu aceitamos Jesus, o sangue dele nos redimiu, diga aleluia.
Então, que redenção é essa que ele fala? Que quando isso tudo acontecer, nós levantamos a cabeça porque nossa redenção está próxima. Que tipo de redenção é essa que ele está falando? Entende? Ele está falando da última promessa, da redenção do nosso corpo físico. Porque nós, apesar de redimidos no Espírito e nascidos de novo, nós estamos num corpo físico decadente. Pastor, mas eu estou saudável. Parabéns, eu também estou. Você está exercendo a promessa. Mas ainda estamos envelhecendo, ainda estamos num corpo que se cansa, num corpo que se machuca, num corpo suscetível. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 3, verso 20, põe aqui. A Bíblia fala exatamente disso, ela diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Nós aguardamos esse momento, toda a nossa promessa, toda a nossa conversão, toda a nossa vida na igreja é exatamente para esse momento. Olha bem, da onde aguardamos a vinda do nosso Senhor. Pega tudo o que você viveu até aqui na igreja, é exatamente para esse momento das bodas, quando nós vamos subir e encontrar o nosso Deus. Agora vira mais um. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. O que você acha que é um corpo de humilhação? Cara, um ser à semelhança de Deus como nós. Um ser nascido de novo à imagem e semelhança do próprio Deus. Um ser que tem o poder criativo de criar situações, de destruir obras satânicas. Um ser capaz de criar, de fato, como nós somos. Dentro de um corpo que está envelhecendo. Dentro de um corpo que se machuca. Dentro de um corpo que se cansa. Você está entendendo? Aí ele diz, bem, ele vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar todas as coisas a si mesmo. Não importa os impedimentos, os atrapalhos, ele vai fazer essa obra acontecer. Entende? Então, quando ele fala dessa redenção, levante a cabeça que vossa redenção está próxima. Ele está falando dessa, da libertação desse corpo caído. Ele está falando da última que falta para nós recebermos. Ele pagou na cruz, mas ainda falta para a gente receber. A redenção de Jesus na cruz redimiu a totalidade do nosso ser, entende? Nós somos trinos como Ele é trino. Quando Deus nos criou, Ele nos fez espírito, alma e corpo. Você não é essa carne que está sentada aí, eu não sou essa carne que está pregando aqui. Eu sou um espírito que possui uma alma. A alma, a sede do meu intelecto, emoções, sensações, sentimentos, e eu habito nessa casa aqui na terra chamada corpo. Eu habito nesse corpo. Esse corpo é só a minha habitação. Mas a Bíblia fala que quando Jesus foi para aquela cruz, Ele nos redimiu. E veja, quando Ele nos redimiu, Ele redimiu a nossa totalidade. Jesus redimiu o seu corpo, Ele foi estraçalhado e levou as enfermidades sobre si para que você seja curado. Mas Jesus pagou um corpo novo para você. Mas enquanto esse corpo não chega, por isso nós temos o direito de mandar Satanás sair com uma doença. Mas hoje eu quero falar, sabe do quê? Que Ele também redimiu nossa alma. Ele não redimiu só o nosso espírito que nasceu de novo e nosso corpo que foi curado. Ele também redimiu nossa alma. E eu quero falar dessa redenção da alma porque é a parte mais esquecida. E hoje a parte mais afetada no mundo e na humanidade. O ser humano nunca esteve tão doente da cabeça como está hoje. O ser humano nunca teve tantos problemas patológicos, existenciais, sabe? De autoimagem. Depressões, síndromes, ansiedade, como agora. Mas é importante que você entenda que você é um espírito, possui essa alma e habita num corpo. E essas três áreas foram redimidas na cruz por Jesus Cristo. Diga aleluia. Esse corpo, apesar de ser só nossa casa, entenda o que eu vou falar, você precisa cuidar dessa casa. Posso ouvir um aleluia? Você tem que cuidar dessa casa. Legal, porque você vai fazer a obra de Deus através dessa casa aqui na terra. Diga glória a Deus. Tem gente que não cuida da casa, aí depois quer reclamar com Deus e diz até que foi Deus que botou o defeito que deu na casa.
É o mesmo que você querer reclamar e culpar o Ministério dos Transportes por um acidente que teve na rua. A pessoa não cuidou, quebrou as regras, agiu de forma errada e pum! Entende isso que eu estou falando? Diga aleluia. Vamos voltar ao controle total de Deus para que a gente entenda. E para voltar ao controle total de Deus, nós temos que voltar ao Éden. Sempre que a gente quer entender a perfeita vontade de Deus, a gente volta na criação. Porque quando Deus fez a criação, não havia interferência. O homem ainda não tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem era completo e perfeitamente influenciado por Deus. E lá no Éden, Adão tinha tudo em suas mãos. Deus não podia interferir em suas escolhas, porque ele entregou autoridade e domínio a Adão. Então entenda, Deus criou seres com livre-arbítrio. E essa é a única forma dele ser adorado verdadeiramente. Então Deus não pode interferir na escolha de Adão. Adão pode fazer a escolha que quiser. Mas Adão não pode escolher a consequência da escolha. Isso parece um paradoxo, mas ele é verdadeiro. Eu costumo usar o exemplo de que você pode escolher botar a mão no fogo. Você só não pode escolher não se queimar. Porque a consequência está ali. A dor e a queimadura é uma consequência dessa escolha. Você pode botar a mão no fogo, mas você não pode escolher não se queimar. Isso é uma prática. Então Adão podia escolher. E quando Adão escolheu obedecer a Satanás em vez de obedecer ao Deus que lhe ama incondicionalmente, quando ele decidiu e escolheu servir a Satanás em vez de servir ao Deus que lhe ama incondicionalmente, ele também não pôde escolher as consequências dessa escolha. Então, limitações, privações, escassez, entende? A mente passou a ser restrita. Você sabia que estudos psicológicos e psicanalíticos, eles descrevem com muita clareza que o ser humano mais inteligente só usa 10% da sua capacidade mental. Nós, conhecendo Deus, sabemos que Ele não criou um ser para ser limitado. Não foi essa a intenção dele, criar um ser para ser limitado. Mas isso foi uma consequência da queda. Então Jesus veio e nos redimiu naquela cruz. Você tem que entender que, por que pessoas hoje entram em depressão? Cara, elas já têm uma mente extremamente limitada. Se elas não entenderem a redenção, se elas não entenderem essa restauração, e se elas não se alimentarem da coisa certa espiritual, bum! Por isso que hoje o mundo está vivendo doente da cabeça. Homens e mulheres estão doentes da cabeça porque eles estão vivendo mal. Sabe, a parte que Ele redimiu e fez nascer de novo foi o nosso espírito. Nosso espírito morreu e nasceu de novo. E Deus só se relaciona com seu espírito. Essa é a sua verdadeira nova criatura. Quando você vai ver Efésios capítulo 4, no verso 20, você vai começar a entender Paulo dizer, olha, não foi assim que você aprendeu a Jesus Cristo. Vai virando. Se é que de fato você tem ouvido e nele foste instruído. Se você ouviu a verdade, compreendeu a verdade, olha o que Paulo está falando, vira. No sentido de que, quanto ao trato passado, você se despoje do velho homem. Ele está falando que o teu espírito, teu eu verdadeiro, precisa fazer algo com a parte que ainda não foi redimida. Que o teu corpo velho, com tendências, com desejos, com fraquezas, ele precisa ser tirado de cena através do teu espírito. Está entendendo? Vira mais um para você ver. E se renove no seu entendimento. Que você receba da palavra, comece a pensar diferente. Nossa mente e nossos corpos agora estão aprendendo a andar conforme esse espírito recriado. Você está entendendo isso? A parte que nasceu de novo foi o teu espírito. Agora a tua mente está aprendendo a andar como esse espírito perfeito. Por isso que você tem que estar na igreja.
Por isso que você tem que estar ouvindo a palavra de Deus. Senão você vai viver como uma anomalia, um cristão carnal. Você nasceu de novo, mas você anda, pensa, fala, age como um ser normal, caído e quebrado lá fora. Agora você precisa aprender como é que essa nova criatura anda, como essa nova criatura prioriza. Você tem que entender como essa nova criatura existe, para que a tua mente comece a pensar. Cara, eu chamo de mentes milionárias. Nós precisamos renovar nossa mentalidade milionária. Eu preciso que a igreja entenda isso e aprenda, sabe? Nós pensamos, não posso, não consigo, não aguento, não quero. E isso é completamente anormal. Os anjos devem entrar em pânico vendo você pensar dessa forma. Porque você é um ser criativo. Sabe, quando você começa a pensar e falar de acordo com o espírito criado de novo, ou seja, quando você começa a falar de acordo com o impossível, o universo começa a se mexer para fazer isso acontecer. Se o pensamento for verdadeiro, se o pensamento realmente se inundar, as coisas começam a se mover à tua volta para fazer acontecer da forma como você pensa. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga aleluia. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que nós fomos curados. Sim, é tão fantástico a obra dele. Veja, Isaías 53, 4. A Bíblia fala que nós fomos curados. Mas entenda, você é um espírito. Como eu comecei essa pregação, esse ano pode ser que ele volte esse ano para nos buscar. Diga aleluia. Mas depois que ele nos buscar, você não vai mais precisar da cura. Você vai ter um corpo glorificado igual ao dele. Você não vai mais ter resfriado, nem câncer, nem fraqueza, nem dor de cabeça. Então essa cura, certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vira mais um. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, moído por nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos curados. Mas essa cura é só para essa vida, para esse tempo aqui na terra. Quando nós subirmos e formos transformados, nós não vamos mais precisar dessa cura. Diga aleluia. Nossos corpos serão perfeitos de novo. Nós teremos novamente corpos perfeitos, entende? Então, se você adoecer e ainda não tiver fé suficiente para receber a vida ressurreta, a cura, então vá ao médico. Eu sei que eu vou ser perseguido por falar isso, mas ir ao médico não é pecado. Eu quero que você entenda, Deus ele criou essa consciência, legal? Teu eu verdadeiro é nascido de novo, mas a tua mente está em processo de transformação. A tua mente está em processo de transformação, que eu chamo de mente milionária. Mas se a tua mente ainda não está adequada a esse feeling, essa potência da tua nova criatura, vá ao médico. Deus criou o médico como misericórdia. Não é a vontade perfeita dele, mas foi Deus quem criou. O médico é uma autoridade na área de medicina. E a Bíblia diz que toda autoridade foi criada por Deus, para o benefício daqueles que estão em transformação, ainda não chegaram. Agora o grande problema, veja, tem um outro rei. Vamos falar de um outro rei. 2 Crônicas 16, verso 12. A Bíblia fala que um rei adoeceu no 39º ano do seu reinado. Asa caiu doente dos pés. Sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor e só confiou nos médicos. Então a Bíblia diz, vira mais um, que ele morreu. Você está entendendo? O que você precisa entender é que você é uma nova criatura nascida de Deus. Então tu é o primeiro, principal, primazia, prioridade. Tua primeira busca e apelo tem que ser para o teu Criador. Ah, pastor, a minha fé ainda não está alcançando. Aí você vai no médico. Porque esse Deus, ele vai com você ao médico. Ele vai usar a mão dos médicos para te curar. Diga aleluia. Ele vai fazer. Ele só não quer ser ignorado. Porque veja, se ele criou os médicos, ele deu capacidade aos médicos.
Você sabe que medicina só existe há 100 anos. Veja, entenda o que eu estou falando. Existe há 100 anos de fato, porque antes disso era tudo uma ignorância sem fim. Tudo era chazinho, chá de folhas. Eles acreditavam que toda doença estava no sangue. Se alguém pegasse uma infecção de garganta, sabe o que eles faziam? Eles tiravam sangue até a doença sair no sangue. Pessoas morriam de inanição. Então a medicina de fato existe de 100, 120 anos para cá. Mas é Deus que capacitou esses caras para entenderem. Agora veja, aí você vai apelar para a obra de Deus, os médicos, sem levar Deus junto, é loucura. Entende? Ele é o Deus da medicina, diga aleluia. Então entenda, Deus quer que você viva curado, diga aleluia. A vontade de Deus é que você tenha saúde, diga glória a Deus. Entenda isso. Se Deus quisesse doença, tinha criado Adão doente. Ele não criou. Por isso que eu falo que lá no princípio você consegue entender a vontade dele. Muito pelo qual ele ainda diz assim, Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, verso 14. Deus ainda diz assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Ele está falando das pessoas com a fé mais aguda, os mais antigos. Presbítero significa antiguidade, ancião. Ele chama as pessoas mais firmes, mais evoluídas, as pessoas que já tiveram tempo de transformar sua mentalidade. E estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Vira mais um. A oração da fé salvará o enfermo. Então entenda, olha o que Deus fala. Salvará se essa doença não for para a glória de Deus. Salvará se essa doença não for para ele morrer. Não fala isso. Ele diz, eu não quero ninguém doente. Se estiver doente, chama os mais maduros na fé para ungir e orar e sejam curados. É fácil a gente entender. Então entenda, os médicos estão do nosso lado. Diga aleluia. Os médicos estão do lado de Deus. Isso precisa ser desmistificado. Isso precisa ser liberado para que a gente entenda. Agora veja, Cristo também redimiu nosso corpo e já pagou por um corpo novo e glorificado e perfeito. Por isso, mesmo antes desse corpo ser transformado a na semelhança dele, você pode mandar Satanás ir embora com as doenças. Aí é aonde Deus quer, a vontade perfeita de Deus. Ele quer que a sua mente vá sendo transformada para que você entenda, olha, meu filho na cruz morreu para que a tua velha criatura morresse e nascesse uma nova criatura. Diga aleluia. Mas ele também morreu para que o teu corpo fosse estraçalhado e você recebesse um novo corpo. Falhou, Senhor. Esse novo ainda não recebi. Puxa, vai chegar na hora do arrebatamento. Enquanto isso, sabendo que já foi pago um corpo novo, você tem direito de mandar Satanás embora com as doenças. Você entende? Isso tem que ser renovado na sua mente. A sua mente precisa ser redimida e liberta das fatalidades desse mundo. Por isso eu estou falando para vocês, aqui é onde eu começo. Deus quer curar a sua mente. Entende isso? É onde todo mundo esquece de ensinar, porque para efetivar essa obra de Cristo, sua mente tem que estar curada, diga aleluia. E a humanidade, como eu disse, está vivendo o maior caos mental de toda a história do planeta Terra. Está vivendo esse caos mental. Olha, as pessoas já se adaptaram à debilidade mental. As pessoas já se adaptaram à falha de memória. Quer que eu diga mais? Elas fazem até piada e brincadeira. E alguns até dizem, puxa, estou ficando velho. Não é louco? E eles não entendem que isso é uma maldição. E isso é uma queda. Adão não tinha esse problema. Isso foi um enfraquecimento gerado pela queda. Adão tinha uma mente fantástica. Entende isso? Eu vou falar um pouquinho. Na cruz, nosso corpo foi curado, mas foi pago um corpo novo.
Na cruz, nosso espírito foi morto e ressurreto. E na cruz, nossa mente e alma foram restauradas à perfeição. A obra foi completa, diga aleluia. Então veja, você consegue entender que todas as enfermidades patológicas, elas são geradas na mente, são doenças mentais? É isso que eu quero que você entenda, porque a gente fala de cura de câncer, cura de AIDS, cura de vírus, cura de... Mas a gente esquece que hoje o maior índice de enfermidade está na mente. Depressões, ansiedades, síndromes. E a gente precisa entender que nossa mente também foi curada naquela cruz. Meu Deus, assim como Deus é trino, e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos fez trino. Espírito, alma e corpo. Veja, Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito Santo. Diga aleluia. Mas você nunca pode dizer que são três deuses. Espera aí, pastor, agora deu um nó. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito Santo. Isso está escrito. Mas ninguém pode levantar a voz e dizer que são três deuses. Você também. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Mas ninguém pode dizer que são três pessoas. Então entende, se sua mente não está saudável, o seu corpo decide, vou gerar uma doença. Meu Deus, você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Se a tua mente não está ok, o teu corpo decide, vou gerar um problema. Se o teu espírito não está em paz, então a tua mente colapsa. O motivo de depressões, de síndromes, são espíritos tribulados. O motivo de 90% e mais de enfermidades somatizadas, elas vêm da mente tribulada. Isso é simbiótico. Você já ouviu falar dessa palavra? Simbiose. São estruturas de vidas separadas, mas que se interferem de uma forma indivisível e inseparável. Por isso Deus diz, eu quero curar sua mente. Porque nós focamos na cura do corpo, mas se sua mente não estiver renovada para essa nova natureza, o corpo reage somatizando isso com doença, com problemas. Glândulas não produzem, é diabetes, é perda de memória, Alzheimer, sabe? Então, vamos lá começar. A primeira coisa que você tem que aprender, você nunca pode declarar que aquela falha mental é normal ou é resultado do teu avanço de idade. Sabe? Você já passou por essas falhas mentais? Aí você entra num lugar, aí, o que eu vim fazer aqui? Isso acontece. Mas eu quero que você entenda que pessoas logo dizem, puxa, eu estou ficando velho, olha como está a minha cabeça. Isso você não pode fazer, porque da mesma forma que o teu corpo é curado pela declaração firme da palavra da fé, pelas pisaduras de Cristo eu fui curado, a sua mente é curada pela mesma declaração. E ela se mantém forte pela mesma declaração. 1 Coríntios 2,16, veja isso. Diz assim, olha. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga aleluia. Repete comigo, diga, eu tenho a mente de Cristo. Diga de novo, eu tenho a mente de Cristo. Você entende que a mente de Cristo não tem depressão? Você entende que a mente de Cristo não tem paranoia, não tem fraquezas e vícios? Você consegue entender? A mente de Cristo não tem amnésia, nem perca de memória. Posso ouvir um aleluia? Declara comigo, eu tenho a mente de Cristo.
Então, assim como teu corpo físico é curado pela confissão da palavra de Deus, você deve operar pela fé a perfeição da sua mente. Nós somos redimidos em nossas mentes. Deixa eu te lembrar uma coisa. O primeiro lugar que Cristo sangrou, o sangue de Cristo é a redenção. Foi pelos poros, no Getsemane. Ali ele estava redimindo o suor do nosso trabalho que foi amaldiçoado quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. O segundo lugar onde Cristo sangrou, você lembra onde foi? Foi na mente. Quando ele estava diante dos algozes e botaram a coroa de espinho e bateram com caniço para o espinho entrar na testa, e aquilo significa o sangramento dos pensamentos, a expiação dos pensamentos. Ali Cristo nos redimiu dos nossos pensamentos mundanos. Ele te redimiu de pensamentos limitados, ele te redimiu de limite mental. Ele liberou tua mente para ser divina de novo. Uma mente divina, diga aleluia. Então, você precisa entender, ele sangrou pela tua mentalidade. Eu quero que vocês fiquem viciados em revelação, sabia? Para que você entenda essa renovação da mente. Eu quero que você fique viciado em revelação, que você viva buscando sabedoria. Porque às vezes a gente busca um monte de coisa nesse mundo, a gente busca a riqueza do mundo, e aí a gente se desgasta, acaba nosso corpo, acaba nossa moral, desgasta nossos princípios, e não conseguimos. Às vezes a gente busca saúde nesse mundo, aí malha, faz, toma remédio e não consegue. Porque isso é um problema da queda. Agora veja, Provérbios capítulo 3, no verso 13, começa a falar assim para a gente, olha isso. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Deus começa a falar por outro lado. Começa a dizer, peraí, você precisa de um conhecimento que renove a tua mentalidade, que faça com que essa mente comece a pensar à altura dessa nova criatura. E aí vira mais um. Porque é melhor o lucro que ela dá que a prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Ele está falando que essa nova mentalidade vai atrair, criar, vai te dar estratégia, vai te colocar acima da concorrência. Vira mais um. Mais preciosa do que pérolas, e tudo que você pode desejar não se compara a ela. Vira mais um, vai virando. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Veja, saúde, você só vive muito se tiver saúde. E na sua mão esquerda vai estar riqueza e honra. Não é só riqueza, é riqueza com honra, porque tem um monte de gente rico que não pode olhar para cima. Mas ele diz que essa sabedoria vai te levar à plenitude. Agora mais um. Os seus caminhos são deliciosos, prazerosos. É uma vida de prazer. Você consegue entender? Eu conheço pessoas que elas acreditam que venceram, que estão fazendo uma obra. Sabe, eu conheço pastores que estão com igrejas, e aí eles acham que estão fazendo, mas aí você olha para eles, eles estão desgastados, cansados, quebrados, falidos. E eu falo, cara, não é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu estou assim pela obra. Tu acha mesmo que o teu pai quer que tu faça essa obra ao preço da tua paz, da tua felicidade, da tua prosperidade? Não, você nasceu para isso. Eu nasci para isso, entende? É o mesmo que você vê um pássaro que morreu antes do tempo porque voou. Quanto mais ele voa, mais forte ele fica, porque ele nasceu para isso. O peixe, quanto mais ele nada, mais forte ele fica, porque ele nasceu para isso. Então, uma vida de delícias. Meu Deus, isso vem através da sabedoria. Sabe o que Jesus fala? Mateus 13, verso 15. Vê se você compreende isso. Olha o que Jesus fala. Porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado eles ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração. Olha bem. E se convertam. Aí ele diz, aí eu vou ter que curar. Eu quero que você entenda essa ligação dele. Olha o que ele fala. Esse povo está com o olho fechado. Esse povo está com o coração endurecido. Não estão compreendendo. Essa palavra compreender é sunieme.
Sunieme significa pegar verdades e juntá-las para chegar a uma conclusão de vitória. Ele diz, esse povo não tem esse coração entendido. Olha lá, e ele fala, se eles compreendessem, se entendessem com o coração, se eles compreendessem, eles tinham que ser curados. Consegue pegar? Então entenda, quando você vê alguém morrendo antes do tempo, ou atacado por uma enfermidade, é porque essa pessoa não compreendeu. É porque ela não sentou no culto para ouvir. Pastor, aí faz o quê? Corre para o médico. Mas Deus tem algo melhor. Posso ouvir um aleluia? Jesus disse, se eles verdadeiramente compreendessem e vissem as imagens em seus corações, eu teria que curá-los. Quer ver outro? Provérbios 4, verso 20. Põe aí para mim. Provérbios 4, 20. Filho meu, atenta às minhas palavras, olha. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Cara, isso tem uma ideia, uma conotação de você colocar o mundo no mute e voltar teus ouvidos para ouvir o que Deus fala. Porque o mundo tem um monte de vozes, entende? O que você acha que faz com que uma pessoa fique com pânico de sair de um quarto? São as vozes do mundo, não vai dar, não vai conseguir, vai morrer, vai falhar. Então essa palavra significa, olha bem, inclina os ouvidos para mim, atenta às minhas palavras, põe o mundo no mute, presta atenção em mim, vira mais um. Olha que entende, não deixe apartar dos teus olhos. Veja que aí Deus leva, isso é uma outra pregação, você ouve com os ouvidos, você tem que gerar a imagem. Ele estava falando no verso anterior de você inclinar os ouvidos para as palavras, mas no verso seguinte ele diz, não pare de ver com os olhos. Então você entende que existe uma essência nossa igual a de Deus. Nossa mente funciona em termos de imagem. Entende? Não tem como eu falar para você carro e você pensar C-A-R-R-O. Você pensa num carro. Não tem como eu falar cachorro e você pensar C-A-C-H-O-R-R-O. Não, você pensa num animal. Que nossa mente pensa a título de imagem. E se você parar para entender com inteligência o que eu estou te mostrando, você vai ver que nós fazemos imagens de derrota, imagens de doença, imagens de fracasso, imagens de fraqueza. Nós entramos em pânico com as imagens que nós mesmos criamos. E Deus diz, põe o mundo no mute, cara. E a gente continua ouvindo televisão, continuamos ver os sintomas, continuamos olhando para os problemas. E a gente cria imagens que nos deixam em pânico. E aí Deus diz, cara, põe o mundo no mute. Ou atenta para minhas palavras e forma imagens com a minha palavra. No mais íntimo do teu coração. Vira mais um. Porque elas são vida para quem acha. Olha aí, e teu corpo todo vai ser curado. Você está entendendo que tem uma conexão direta entre a mente, as imagens que você forma na mente e a saúde do teu corpo. Se você está agora deprimido, não aceite que as pessoas digam que vai ficar tudo bem. Você entende? Você está deprimido e as pessoas digam em seguida, está tudo bem é o caramba, está tudo bem para ela. Para você não está nada bem, você precisa de uma solução. E nós estamos aqui para enxergar a palavra de Deus. Deus não quer você passando por isso, mas a cura virá de você ignorar as vozes do mundo e atentar à palavra de Deus. A cura só virá se você parar de prestar atenção no mundo e se inclinar para as palavras de Deus. Olha, para isso você tem que se expor à palavra, gente. Por isso que eu falo para as pessoas, você precisa estar na igreja. E entende, você terá tentações e distrações, claro, eu também tenho.
Dentro da sua casa você terá tentações para ficar na frente da televisão, para ficar no celular rolando aquela porcaria. Você vai ter tentações de família, de visitas para você não vir, mas se você não organizar suas prioridades e vir para a igreja todos os cultos, você vai acabar doente da cabeça. Entende? E o pior é que você se acha bem. O que você acha que... Por que você acha que tem pessoas recorrendo ao álcool, que tem pessoas recorrendo ao ostracismo, tem pessoas recorrendo à depressão, tem pessoas recorrendo a se fechar dentro de um quarto? E se você for falar, elas acham que estão bem da cabeça, mas não tem nada bem. Entende? Você precisa priorizar e estabelecer, para que você tenha riqueza, honra, longevidade, caminhos de delícias. Nesse ano você vai ter lutas e problemas, mas a Bíblia diz que se você buscar sabedoria, a palavra, você terá uma vida de delícias. Meu Deus, você entende isso? Eu vivo uma vida prazerosa, fazendo o que eu tenho que fazer, minha vida é de delícias. Isso é o que nós temos que entender e pegar, porque Deus quer curar tua mente. Diga aleluia. Deus quer curar sua mentalidade. Diga aleluia. Quando a gente volta lá para o início, Adão tinha uma capacidade mental incrível, sabia? Os animais vieram tudo na presença dele, ele deu nome a cada um. Macaco, macaco, girafa, girafa. E ele foi inspirado, você entende? Eu já falei isso para vocês, né? Porque não parece. Girafa não parece uma girafa. Já pensou se a girafa fosse chamasse rato? Não combina. Ele foi inspirado. Mas imagina, depois que aqueles animais passaram, ele deu nome a todos, aí voltou o primeiro. Você é o... Ele não teve esse problema. Ele sabia tudo, estava familiarizado com tudo, uma mente bala. Você entende? As pessoas às vezes chegam e dizem: mestre, como é que o senhor lembra todos os versos assim que o senhor pede, a gente fala, o senhor já sabe o que está escrito, a gente fala o que está escrito, o senhor sabe onde está? Eu digo, é uma mente sobrenatural. Não pense que é uma qualidade minha, que eu fico estudando, decorando a Bíblia, porque isso é impossível. Mas é uma mente sobrenatural. É isso que eu quero que vocês entendam. E aí Adão catalogou todos os bichos. Mentira. Tem hoje aí alguns que não tem nome, que eles estão catalogando ainda. Eu acho que foi porque Deus deu uma mulher logo para ele. Ele foi para a galera e esqueceu alguns. Mas está tudo catalogado. O cara tinha uma mente fantástica. Agora veja. Jesus foi criado no útero de Maria. Por quê? Quando Adão virou as costas para Deus, a mente do homem caiu. Se Jesus tivesse nascido de um homem e de uma mulher, ele tinha nascido com a mente caída. Mas ele foi inserido no útero de uma mulher, sem um homem participar, para que ele voltasse a nascer com a mente 100%. Você está entendendo isso? E ele nasceu. Se você ver, tem texto, Lucas 2,47. Ele tinha 12 anos de idade. Aí a Bíblia diz que Maria foi embora, ele ficou na sinagoga discutindo com os fariseus, os caras de 80, 70 anos que tinham a Bíblia decorada. E aí Maria voltou e todos que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. O menino com 12 anos. E essa palavra inteligência, mais uma vez, é sunieme. É a capacidade de juntar informações para chegar a uma conclusão de vitória. Não é só ouvir a palavra, é entender que a palavra tem caminhos de vitória para a gente, diga aleluia. Mas para isso a sua mente tem que ser curada. Sua mente tem que ser restaurada à altura da tua nova criatura, para que você possa viver, entende? Se você nasceu de novo, parabéns para você nessa data querida. Você pode ter uma vida destroçada, destruída e desgraçada, e no final você vai para o céu. Se você não fizer nada com essa mente, você vai ter essa vida.
Entende? Mas se você entendeu o que eu estou falando, que Jesus sangrou na mente, para você ter uma mente redimida e poder ter a mente de Cristo. Olha a mente de Cristo. Com 12 anos, os homens de 80 se admiravam. Então você vai ter uma mente bala. Vai ter uma mente que voa na frente. Está entendendo isso? Diga aleluia. Você lembra que quando o diabo veio tentar Jesus no deserto? Diga essas pedras que virem pães. Aí Jesus puxa lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ele puxa a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Como é que ele tinha isso decorado? Como é que ele tinha essa palavra decorada na mente dele? Você já parou para pensar? Veja só, Gênesis 41, verso 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia achar ele em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista, gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comeram as 7 vacas gordas e formosas. Então Faraó acordou. Legal. Esse foi o sonho de Faraó. Agora chama José. Aí José vem. Qual o sonho que eu tive? Você sonhou que 7 vacas magras saíram, e depois 7 vacas gordas saíram, e depois 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. Parabéns, você adivinhou. O que adianta? Você está entendendo? Isso serve para quê? Se não houver sunieme, a sabedoria do alto, que te pega a informação, liga as coisas e encontra uma saída de vitória. Diga aleluia. Pula para o verso 28. 28. Verso 28. Diz assim: esta é a palavra como acaba de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Vai virando. Eis aí vem 7 anos de grande abundância. Eram as 7 vacas gordas por toda a terra. Vai virando. Seguir-se-ão de 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Vai virando. E não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá. Aí vê que ele já conectou uma verdade com uma interpretação. Continua virando. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre ele. Ajuizado é binar, é a sabedoria de influência, é essa que fez ele adivinhar o sonho, é a sensibilidade, a percepção. E sábio, essa é a sabedoria sunieme, capacidade de juntar informações para chegar a uma saída. Aí vê só, o cara descobre o sonho, interpreta que as vacas gordas eram 7 anos de abundância e as magras 7 anos de fome, e agora ele traz a solução. Ponha sobre a terra do Egito, vira mais um. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Junte, vira mais um. E ajuntem administradores toda a colheita dos bons anos que virão, e recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Você vê, o cara adivinha, o cara interpreta, e o cara traz a solução de vitória. Você entende isso? Isso são sabedorias que vêm de Deus. Se você vê a resposta de Faraó, verso 39. Aí Faraó vira e diz assim: depois Faraó vira e diz: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há com a capacidade de percepção e com sunieme, a capacidade de linkar as coisas para trazer uma solução. Você entende? Isso vem de Deus. Faraó diz: só você vai poder me ajudar. Só você vai poder me ajudar. Eu quero que vocês entendam que essa mentalidade
sobrenatural, também foi redimida na cruz do Calvário. Diga aleluia. Quando Cristo sangrou na mente, Ele sangrou para que você não tenha mais essa mente limitada de não posso, não consigo, não aguento, não vou chegar, não tenho força e não tenho dinheiro. E você tem agora uma mentalidade igual a de Cristo. Eu tudo posso, eu vou conseguir, eu sou curado e sou mais do que vencedor. Diga aleluia. Essa é a mentalidade milionária que Deus colocou dentro de nós. É a própria sabedoria de Deus. Sunesis. Sunesis. Uma capacidade de linkar e de nos levar à vitória. Agora entenda. O que essa sabedoria fez com José? Um dia antes ele estava no pior calabouço do mundo. No outro dia ele estava no trono do palácio com a maior autoridade do mundo. Do calabouço ao palácio. Diga aleluia. É isso que essa sabedoria vai fazer com a tua vida, se você entender essa mensagem. Se você pega essa mensagem, você vai sair do lugar de humilhação para o lugar de honra e autoridade. Você vai sair do lugar de pobreza para o lugar de riqueza. É por isso que eu cheguei onde eu estou. Você entende isso? Porque eu investi nessa sabedoria, nessa mentalidade. Eu investi em mudar minha mente. Eu vou repetir para vocês, ver se vocês guardam. Eu me converti há 25 anos atrás. Eu não lembro um culto que eu tenha faltado. Eu me converti há 25 anos atrás. Eu não me lembro de um único culto que eu não tenha vindo à igreja. Nem minha mãe vindo me visitar, nem parente vindo de fora, nem carnaval, nem Copa do Mundo. Nunca, quando eu me converti até hoje, eu não lembro de um culto que eu tenha faltado. Entende? Do que eu me casei com a minha esposa até hoje, ela também não vai faltar nenhum culto. Porque eu entendi que essa é a primazia. Que se nossa mente for transformada, vale mais do que o ouro. Vale mais do que a prata. Corpos são curados porque a mente foi curada. Aleluia. Prosperidade, sonhos são realizados porque a mente foi curada. Riquezas se manifestam, olha, do poço, do calabouço ao palácio. Por quê? Por causa de Piná e Sunesis. Piná e Sunesis tirou o cara do poço para o palácio. É isso que Deus vai fazer na tua vida também. Diga aleluia. Guarda isso no teu coração. Aqui nós edificamos a nossa mente para que a gente entenda. Você foi redimido no seu espírito.